Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia: a possível transferência de Antony para o Corinthians caiu como uma bomba no noticiário esportivo e agitou as redes sociais com um misto de surpresa, empolgação e ceticismo. Em uma declaração curta, mas extremamente impactante, o atacante afirmou: "Não vou para o São Paulo, vou para o Corinthians." Simples assim, direto e absolutamente explosivo considerando seu passado e a ligação com o tricolor paulista. Afinal, Antony foi revelado no São Paulo, criado em Cotia, ganhou projeção mundial no clube e sempre se mostrou grato pela base sólida que recebeu ali. É difícil imaginar que ele viraria as costas tão facilmente para o clube que o formou, mas a frase circulou como fogo em palha seca e deu início a uma enxurrada de teorias, análises e especulações. Alguns dizem que foi uma brincadeira de bastidor, outros juram que a fala foi registrada em off por um jornalista conhecido, enquanto há quem garanta que Antony disse isso de forma consciente como um recado. O fato é que o suposto interesse do Corinthians em repatriar o atacante não é de hoje. Já houve sondagens anteriores, contatos discretos, e o nome do jogador sempre circulou nos corredores do Parque São Jorge como um sonho distante, mas não impossível. E aí começa o verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol. Se Antony realmente declarou essa frase, o que poderia estar por trás dessa escolha improvável? Há quem diga que o jogador está descontente com a forma como o São Paulo conduziu algumas negociações passadas, como a venda rápida para o Ajax e, mais recentemente, a postura fria do clube diante dos problemas que ele enfrentou na Inglaterra. Quando Antony foi acusado de agressão por sua ex-namorada, o São Paulo adotou uma postura neutra, distante, como se quisesse manter o nome do clube longe da polêmica. Já o Corinthians, por outro lado, teria oferecido apoio nos bastidores, mostrando solidariedade e reforçando laços por meio de figuras como Duílio Monteiro Alves e até mesmo Ronaldo Giovanelli, que sempre defendeu o jogador publicamente. E isso, segundo fontes próximas ao staff de Antony, teria tocado o atleta de forma significativa. Ele se sentiu valorizado e compreendido por parte de um clube que teoricamente não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. O futebol é feito de sentimento. E Antony, nesse caso, parece estar ouvindo mais o coração do que a razão ou a história. Outro ponto que reforça essa teoria é a presença de empresários influentes por trás da possível negociação. Fala-se muito em Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, dois agentes que têm grande trânsito nos bastidores do futebol brasileiro, especialmente em clubes como o Corinthians. Ambos têm histórico de intermediações milionárias e não escondem o interesse em recolocar Antony em evidência em solo brasileiro antes de uma possível nova investida europeia. A ideia seria usar o Corinthians como vitrine, como uma plataforma para recuperar a imagem do jogador, fortalecer o vínculo com a torcida e principalmente mostrar que ele ainda tem muito futebol para render. A Nike, que já patrocinou tanto o clube, quanto o atleta também seria uma peça-chave nos bastidores de olho em um retorno midiático de alto impacto. Com a Neoquímica Arena fervendo a fiel empolgada e a imprensa projetando o jogador em alto nível, Antony poderia reescrever sua história de forma triunfal. Não seria a primeira vez que um atleta opta por um rival histórico para se reerguer, contrariando a lógica e alimentando a rivalidade do futebol brasileiro. A torcida do São Paulo naturalmente ficou em choque com os rumores. Nas redes sociais, muitos torcedores se sentiram traídos com a possibilidade de Antony vestir a camisa do maior rival. Mensagens de desabafo, decepção e até revolta tomaram conta dos perfis tricolores, especialmente porque o jogador sempre declarou amor ao clube e usava com frequência as redes para relembrar momentos em Cotia, na base e no profissional. Mas há quem enxergue a situação de outra forma. Alguns argumentam que o São Paulo nunca se mostrou disposto a repatriar o jogador, ao menos não com a urgência ou agressividade que o Corinthians parece estar demonstrando.
A diretoria tricolor enfrenta problemas financeiros e prioriza outros setores do elenco, o que poderia ter afastado Antony de um possível retorno ao Morumbi. Assim, o atacante estaria apenas buscando um clube onde se sinta desejado, valorizado e pronto para oferecer as condições ideais para seu recomeço. Mesmo os tricolores mais céticos reconhecem que, se o Corinthians estiver realmente disposto a abrir os cofres, o São Paulo dificilmente conseguirá competir. O lado corintiano, por sua vez, já está em festa. Mesmo sem confirmação oficial, a possibilidade de contar com Antony anima qualquer torcedor alvinegro. Afinal, trata-se de um jogador de seleção brasileira com passagens por clubes europeus importantes como Ajax e Manchester United, ainda jovem com habilidade, velocidade e fome de bola. Um reforço desse nível poderia mudar completamente o patamar do time comandado por Antônio Oliveira, especialmente se ele vier para assumir uma posição carente no elenco à ponta direita. Hoje o Corinthians conta com algumas opções no setor, mas nenhuma com o peso de Antony. Além disso, sua chegada traria uma onda de otimismo, mexeria com a autoestima da torcida e fortaleceria o ambiente interno, atraindo ainda mais atenção da mídia e, quem sabe, incentivando outras contratações de impacto. Para um clube que vive de grandes nomes e de histórias marcantes, trazer Antony seria como reacender a chama de um Corinthians ambicioso, provocador e pronto para desafiar qualquer adversário dentro ou fora de campo. A dúvida agora é quanto custa esse sonho. Nos bastidores, especulase que o Manchester United estaria disposto a negociar Antony por empréstimo, com parte do salário sendo bancados pelo clube inglês. Isso tornaria a operação mais viável para o Corinthians, que não teria condições de bancar uma transferência em definitivo no momento. Fontes próximas à negociação indicam que a ideia seria um empréstimo de 1 ano com cláusulas de performance e bônus em caso de metas atingidas tanto individuais quanto coletivas. O clube inglês vê com bons olhos a possibilidade de revalorização do jogador, especialmente após uma temporada conturbada na Premier League, marcada por problemas extracampo e queda de rendimento técnico. Antony, que custou uma fortuna ao United, virou alvo de críticas e precisa urgentemente de um novo cenário para retomar sua melhor forma. O Brasil seria esse palco e o Corinthians uma vitrine de alto impacto. Tudo isso, claro, depende de um alinhamento delicado entre empresário, jogador, clube de origem e diretoria alvinegra. Mas o rumor está no ar e onde há fumaça, há fogo. A possibilidade existe ainda que envolta em mistério e os indícios só aumentam a cada dia que passa. Outra pista que alimenta o rumor é a movimentação digital do próprio jogador. Recentemente, Antony curtiu e comentou postagens relacionadas ao Corinthians em perfis de páginas esportivas, além de seguir novamente antigos companheiros de seleção que atuam no clube paulista. Esses pequenos gestos aparentemente inocentes ganharam uma dimensão gigantesca entre os internautas e foram vistos como pistas claras de um possível acerto nos bastidores. A geração atual, acostumada a farejar pistas em curtidas emojis e interações sutis, rapidamente montou um quebra-cabeça digital que parece apontar para o Parque São Jorge. Até mesmo amigos próximos ao jogador postaram mensagens enigmáticas com referências a Fiel à Arena e a trechos de músicas que fazem parte do repertório corintiano. Tudo isso cria um ambiente de expectativa que deixa qualquer torcedor ansioso por uma confirmação oficial. Mas por enquanto, a diretoria mantém silêncio absoluto. Nenhuma nota, nenhuma coletiva, nenhum indício claro vindo do clube. Apenas sorrisos discretos e a velha frase padrão: não comentamos especulações. A questão que muitos se fazem agora é qual seria o impacto de uma contratação como essa no futebol brasileiro como um todo. Antony no Corinthians mudaria o equilíbrio de forças na temporada? Provavelmente sim. A presença de um nome de seleção na Liga Nacional sempre agita o mercado e movimenta torcidas adversárias que passam a exigir reforços à altura. O Flamengo, por exemplo, não costuma deixar barato quando rivais investem pesado. O Palmeiras, sempre criterioso, poderia ser forçado a abrir os cofres para manter sua hegemonia. E o São Paulo, claro, teria que lidar com a dor de ver um ídolo da base brilhando no clube rival em jogos diretos clássicos e quem sabe até finais.
A contratação teria peso simbólico e esportivo. Seria um choque de realidade para uns, grito de resgate para outros. Em termos de marketing, vendas de camisa e engajamento digital, o impacto seria imediato. Antony tem milhões de seguidores e atrai mídia internacional, o que transformaria o Corinthians em centro das atenções novamente. É o tipo de movimento que altera os rumos do campeonato e cria narrativas poderosas. Em meio a toda essa expectativa, há também quem levante a hipótese de que tudo não passa de uma jogada estratégica? A frase de Antony dizendo que não vai para o São Paulo, vai para o Corinthians, pode ter sido vazada propositalmente por seu staff ou por figuras ligadas ao clube paulista para pressionar os dirigentes são paulinos a se movimentarem. Afinal, é uma tática conhecida no futebol criar burburinho em torno de um rival para forçar uma proposta oficial da equipe com a qual realmente se deseja negociar. Neste caso, o São Paulo, mesmo com suas limitações financeiras, poderia ser levado a se mexer caso sentisse que Antony está prestes a se juntar ao arquirrival. Seria, portanto, uma espécie de blefe em alto nível, calculado nos mínimos detalhes para gerar comoção entre torcedores, provocar a mídia e colocar os cartolas sob pressão? Ainda assim, há um risco envolvido. Um blefe mal executado pode-se voltar contra o próprio jogador, gerando revolta na torcida de origem e dificultando qualquer retorno. É uma faca de dois gumes que, se não bem manejada, pode cortar quem a empunha. Mas quem conhece o futebol brasileiro sabe que esse tipo de jogo de bastidores acontece mais do que se imagina. Há também rumores de que a relação de Antony com o São Paulo já não é das melhores há algum tempo. Apesar de todo o carinho declarado publicamente, algumas fontes indicam que o jogador se sentiu pouco valorizado durante sua saída para a Europa. O clube teria feito pressão para aceitar uma proposta mais baixa do Ajax, mesmo com outros clubes interessados e dispostos a pagar mais. Isso teria deixado mágoas no atacante, que sentiu que sua vontade e seu valor não foram totalmente respeitados. Ao ver o São Paulo negociando outros jovens da base com muito mais cautela e atenção, como aconteceu com Marquinhos, Luizão e Beraldo, Antony teria ficado com a sensação de que foi vendido às pressas. Com o tempo, essa frustração teria virado distanciamento. Quando vieram as polêmicas na Inglaterra, ele esperava uma postura mais acolhedora por parte do tricolor, algo que não aconteceu. Se esses sentimentos realmente existem, não seria de se estranhar que o jogador optasse por um novo ambiente longe de Cotia e do Morumbi, mesmo que isso significasse vestir uma camisa rival. O futebol tem dessas reviravoltas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Enquanto isso, nos bastidores da Neoquímica Arena, a conversa entre os dirigentes gira em torno de planejamento financeiro e impacto de marketing. A possibilidade de contar com Antony em um contrato por empréstimo com divisão salarial é considerada ousada, mas viável, especialmente com a ajuda de investidores. Algumas fontes indicam que o fundo que recentemente auxiliou na negociação de Mateuzinho e Ranieri estaria interessado em participar também dessa operação. O Corinthians, que vive um momento de reconstrução sob nova gestão, quer voltar a ser protagonista não apenas no campo, mas também nas manchetes. Trazer um jogador como Antony com história em rival direto, potencial técnico absurdo e apelo popular gigantesco é exatamente o tipo de movimento que atrai patrocinadores mídia espontânea e novas receitas. E há uma confiança interna de que, se tudo der certo, o retorno esportivo compensará o risco financeiro. O técnico Antônio Oliveira, inclusive, teria dado o aval imediato ao nome de Antony, considerando um reforço desequilibrante capaz de mudar o rumo de qualquer jogo e elevar o patamar técnico da equipe para o segundo turno do Brasileirão e eventuais fases finais da Copa Sul-Americana. Nos grupos de WhatsApp de jornalistas, os boatos só aumentam. Vários repórteres de bastidores relatam movimentações estranhas envolvendo empresários ligados ao Corinthians e ao Manchester United. Há quem diga que representantes de Antony estiveram recentemente em São Paulo e fizeram reuniões fora dos holofotes com membros da alta cúpula corintiana.
Os encontros, segundo esses relatos, não aconteceram no CT Joaquim Grava, mas em restaurantes e hotéis na zona sul da cidade. As conversas teriam sido extremamente reservadas com a presença de advogados e intermediários que evitam a todo custo qualquer registro público. Esse tipo de sigilo reforça a ideia de que algo está sendo arquitetado, mas ainda não pode ser exposto. Há inclusive especulações de que o Corinthians já trabalha em ações de marketing para apresentar o jogador com pompa e circunstância, repetindo a estratégia utilizada em contratações midiáticas anteriores, como a de Paulinho e Renato Augusto. A estratégia seria usar o impacto da notícia para impulsionar sócios, torcedores, vendas de camisa e engajamento nas redes, tudo de forma orquestrada. Se for verdade, estamos diante de uma das maiores jogadas do mercado recente. E não é só dentro do Brasil que os olhos se voltaram para esse rumor. A mídia internacional também começou a repercutir a fala de Antony, ainda que de maneira tímida. Portais britânicos e holandeses mencionaram a possibilidade de um retorno ao Brasil, com destaque para a rivalidade entre São Paulo e Corinthians. Para eles, a frase "vou para o Corinthians" soa quase como uma traição épica, uma guinada inesperada na carreira do jogador. E há analistas estrangeiros que enxergam essa volta ao Brasil como um passo inteligente para recomeçar. O atacante, que ainda tem mercado na Europa, precisa de minutos em campo, confiança e tranquilidade para reencontrar seu melhor futebol. E nesse sentido, o futebol brasileiro oferece uma combinação rara: paixão intensa, pressão gigantesca e, ao mesmo tempo, um ambiente familiar para quem já conhece os bastidores do esporte nacional. Antony, que sempre se destacou por sua habilidade em jogos grandes, poderia se reinventar na Arena Corinthians diante de uma torcida apaixonada em jogos contra seus ex-companheiros e quem sabe decidir num clássico majestoso com um gol que entraria para a história recente do futebol brasileiro. O impacto emocional dessa possível transferência não pode ser subestimado. Para a torcida do Corinthians, receber um jogador que é cria de Cotia seria uma espécie de troco por anos de provocações e rivalidades. Um símbolo de que o clube está vivo, competitivo e capaz de atrair grandes nomes. Já para os torcedores do São Paulo, a dor seria dupla pela perda do ídolo e pelo gesto simbólico de ele escolher justamente o maior rival para escrever um novo capítulo. Isso pode, inclusive, reaquecer a rivalidade entre as torcidas, aumentando a tensão nos clássicos e reacendendo debates sobre lealdade no futebol moderno. É curioso observar como, mesmo em tempos de globalização do esporte, onde os jogadores circulam o mundo inteiro, a escolha de um clube ainda carrega um peso emocional profundo. Antony sabe disso. Seja qual for sua decisão, ele está ciente de que cada passo será analisado, interpretado e lembrado. E talvez seja justamente essa consciência que o leve a escolher o Corinthians um palco onde ele pode ser protagonista, onde pode causar impacto, onde pode deixar uma marca poderosa. Talvez mais poderosa do que qualquer volta ao lar. O silêncio do São Paulo também chama a atenção. Até o momento, a diretoria não se manifestou oficialmente sobre o rumor, nem confirmou nem negou qualquer tentativa de repatriar Antony. Essa postura pode ser interpretada de várias maneiras. Para alguns, é um sinal de que o clube não está disposto a entrar em leilão, tampouco se sente em condições financeiras de competir com os moldes da negociação. Para outros, é um indicativo de que os dirigentes estão sendo surpreendidos com a velocidade dos acontecimentos e ainda não sabem como reagir. Internamente, há quem defenda que o clube deveria pelo menos tentar conversar com o staff do jogador, entender sua motivação, ouvir seus planos e, se possível, fazer uma proposta mesmo que modesta. O que não dá, segundo torcedores e conselheiros, é assistir passivamente enquanto um ídolo da base vira manchete como possível reforço do maior rival. É uma questão de orgulho de identidade e de narrativa. O São Paulo sempre se orgulhou de formar talentos e manter laços fortes com sua base. Ver um desses talentos escolher o outro lado da cidade pode ser o maior golpe na autoestima tricolor em anos. No fim das contas, tudo ainda é um grande sé. Antony ainda não assinou com ninguém, não há confirmação oficial e o mercado
Da bola está cheio de histórias que começam como rumores e terminam em silêncio. Mas essa frase, "não vou para o São Paulo, vou para o Corinthians", já entrou para o imaginário coletivo do torcedor. Mesmo que tenha sido dita em tom de brincadeira ou até fora de contexto, ela tem o poder de incendiar debates, alimentar rivalidades e provocar reações apaixonadas. E esse é o verdadeiro combustível do futebol brasileiro. A cada temporada surgem novas novelas, personagens improváveis e reviravoltas que desafiam a lógica. Se Antony realmente vestir a camisa do Corinthians, será uma das maiores transferências simbólicas da década? Se não for, já terá marcado presença como protagonista de mais uma história saborosa do nosso futebol. E até lá o burburinho continua. Porque no futebol a possibilidade é muitas vezes mais empolgante do que a confirmação. E com Antony tudo pode acontecer, literalmente tudo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!